Então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da jornada. Está sendo uma honra poder dar essas aulas para vocês de um assunto que eu gosto tanto. Ontem, né, só para recapitular um pouquinho, a gente falou então dos níveis de consciência, né, no processo de emagrecimento, do quanto é importante a gente entender da onde que a gente está partindo, né, como que a gente vai começar nosso processo, para a gente também se dar o direito, né, de ter erros, de entender que aquela fase que a gente está passando, a gente vai ter mais dificuldade com algumas coisas, às vezes é a solução, às vezes é como colocar em ação. Às vezes são detalhes pequenos que a gente precisa ajustar, então a gente identificar o nosso nível de consciência, né? É muito importante, sem ficar imitando as amiguinhas, né, povo? Sem ficar fazendo igual, senão vai dar errado pra gente. E eu acredito que a gente só consegue realmente resolver o nosso problema quando a gente descobre aonde está esse nosso problema, né? E eu tenho, assim, uma péssima notícia, mas também não deixa de ser boa. Mas é que assim, o ganho de peso, né, o motivo da gente ganhar peso, ele é multifatorial, né? Ele pode estar relacionado com muitas coisas, e é isso que eu vim trazer para vocês hoje aqui, para que vocês consigam identificar aonde que possam estar essas coisas e a gente facilitar o processo de início da nossa mudança, de realmente buscar o corpo que a gente se sente bem, que a gente se sente, né, que a gente tem autoestima, que a gente se sente confortável. Então, assim, eu confesso para vocês que para desenvolver essa ferramenta, assim, eu quebrei a cabeça para realmente organizar de uma forma que fique muito fácil da gente identificar. E aí, por isso, né, que acabou vindo esse esquema dos 3 pilares, que foi o que deu o nome para o método, né? A tríade do emagrecimento está baseada nos 3 pilares do emagrecimento. Então, se vocês veem ali na ferramenta, nós temos a mente, alimentação e corpo como os 3 pilares mais importantes, mas se a gente fala, né, desses 3 pilares de forma muito generalizada, a gente também acaba se perdendo. Então, dentro de cada um desses pilares, eu acabei subdividindo cada pilar em 3 bases. E é por isso que o nome dessa ferramenta é a ferramenta 9 bases, porque é com ela que a gente vai começar a destrinchar esses 3 pilares, né? Então, se vocês quiserem pegar aí a ferramenta para ir acompanhando, o pilar que eu sempre começo explicando é o pilar da mente, né? Ao meu ver, é o mais importante, e não só uma questão de emagrecimento, vocês podem usar essa ferramenta para identificar vários problemas em outras questões da vida de vocês, porque que algumas coisas, às vezes, a gente acaba não conseguindo colocar em prática ou tem alguma dificuldade. Essas bases ajudam muito a gente a identificar diversas coisas na nossa vida e tentar colocar em prática várias coisas que a gente está precisando. E para vocês entenderem o pilar mente, ele é dividido então em 3 bases: conhecimento, consciência e ação. Então, assim, para vocês conseguirem preencher essa ferramenta, eu vou dar algumas orientações, tá? Vocês estão vendo que nessa ferramenta, deixa eu pegar aqui, eu vou projetar, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui, consigo. Deixa eu só compartilhar com vocês essa tela aqui. Que daí vocês, se alguém não tiver essa ferramenta, vocês conseguem me acompanhar. Espera aí, deixa eu botar aqui como... Vamos lá, aqui. Compartilhando aí com vocês, então. Então, nessa ferramenta tem esses numerozinhos de 1 a 10, tá? E eu gosto de orientar que a gente circule qual número que a gente se identifica nessa base, tá? Para vocês entenderem, o número 1 é a pior pontuação e o número 10 é a melhor pontuação. Só que vocês vão ver algumas coisas que eu vou falar sobre cada base para vocês terem uma ideia de que pontuação vocês vão dar para poder classificar cada base e ver o quão bom ou quão ruim essa base tá para vocês. Beleza? Eu vou tirar aqui porque eu gosto de ver vocês aqui, então... Opa, deixa eu parar de compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver se parou de compartilhar aí? Acho que parou, né?
Então, seguinte, vamos lá para a nossa primeira base. A nossa primeira base, então, que é o conhecimento. Por que que assim, por que que eu começo o primeiro pilar com essa primeira base? Porque eu acho que o ponto mais importante para a gente começar a destrinchar as outras bases é a gente ter autoconhecimento, né? É a gente entender quais que são as nossas regras, quais que são os nossos valores, os nossos princípios, né? Qual que é o nosso perfil comportamental? Tem várias formas da gente analisar o nosso perfil comportamental. Tem várias ferramentas diferentes que vão nos ajudar nesse processo do autoconhecimento para a gente entender como é que a gente funciona. E eu gosto muito de usar a ferramenta DISC, que são 4 perfis, né? Então, é o perfil dominante, influente, estável e cauteloso. E por que que eu gosto dessa ferramenta? Porque ela simplifica o processo, né? Tem outras formas da gente analisar o nosso perfil comportamental, que é o enneagrama. O enneagrama é um perfil muito completo, só que muito mais difícil da gente aplicar, principalmente quando é uma ferramenta assim que a gente está falando com o público, e aí fica bem complicado de cada um identificar qual que é o seu enneagrama, né? Então, a ferramenta DISC, ela facilita muito isso. Eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês, mas claro que vai ficar de uma forma superficial, não consigo aprofundar esse conteúdo para poder explicar todas as 9 bases, né? Mas a gente precisa entender, assim, como que a gente funciona referente a estímulos que vão vindo do mundo para a gente? Como que a gente reage às situações que vão acontecendo na nossa vida? E a forma que a gente reage vai dizer muitas coisas que às vezes a gente reage de forma inadequada, porque a gente não conhece como que aquilo funciona para a gente, como aquilo interfere na gente, né? Então, a gente é o perfil dominante, precisa de mais agilidade, mais efetividade, resultados mais imediatos, né? Aquele perfil que precisa de resultado, que ele é muito dinâmico, ou a gente é um perfil mais influente, que a gente é completamente relacional, precisa de pessoas, de ambientes, né? A gente precisa desse relacionamento com as pessoas. A gente é um perfil mais estável, precisa daquela calmaria, previsibilidade, né? Precisa de planejamento. Ou a gente é mais cauteloso, né? Precisa de precisão e direcionamento, ao mesmo tempo sendo extremamente racional. Então, esse autoconhecimento é uma base fundamental para a gente começar o processo. Então, nessa base, quando vocês analisam qual que é a capacidade que vocês têm de autoconhecimento, né? O quanto vocês realmente se conhecem? Sobre a questão de valores, quais são valores que são essenciais para a vida de vocês, que são inegociáveis? O que para vocês é muito importante que se alguém fizer algo contra isso, vai te desestruturar, te desestabilizar. Então, na hora de pontuar na ferramenta de vocês, eu quero que vocês respondam o quanto que vocês têm clareza disso, o quanto vocês sabem dessas coisas, o quanto vocês sabem como que vocês funcionam. Vocês são mais razão ou emoção? Vocês são de respostas mais rápidas ou respostas mais lentas? Porque isso sim vai fazer muita diferença na hora que a gente vai traçar um plano, que a gente vai falar amanhã do plano perfeito do emagrecimento definitivo. Então, quando a gente sabe isso, né? Se a gente tem um bom autoconhecimento, bota lá 10. Agora, se vocês não fazem ideia do que eu tô falando, não fazem ideia quais são os valores que a gente tem, qual que é o perfil comportamental, bota ali 1, e essa base aí tá ruim. A segunda base, né, da mente é a consciência. O que que é a consciência? É ter consciência das nossas falhas, é ter consciência dos nossos sabotadores, é ter consciência das nossas crenças, né? Então, o que que acontece no mundo que faz a gente falhar? O que que acontece no mundo que faz a gente ter crenças? Porque isso depende do nosso perfil comportamental e é por isso que o conhecimento vem antes da base consciência. Se a gente não sabe quem somos, a gente não sabe o que que nos interfere, a gente não sabe o que que nos incomoda ou não sabe por que aquilo nos incomoda. Tenho certeza que vocês passam por situações e falam assim, nossa, não sei por que que isso aqui tá me enchendo tanto o saco, não sei por que que isso aqui tá me deixando tão ansiosa, tão nervosa, tão desestabilizada. Porque às vezes a gente não conhece que aquilo tá interferindo num valor nosso, ou aquilo vai contra o nosso perfil comportamental. Eu sou uma pessoa extremamente dominante com perfil influente também. E para mim me incomoda muito pessoas que são extremamente metódicas, que tem que ser tudo nas regras. Uma coisa que me incomodava muito de trabalhar no hospital era isso.
Eu tinha que seguir muito protocolo, eu tinha que seguir muita regra, não podia ter improviso. E por mais que seja importante protocolos para muitas coisas, para mim não funciona. Eu era, às vezes, uma pessoa muito frustrada, não podendo adaptar ao que eu achava melhor naquele momento. E eu vejo que ter saído de um ambiente onde me deixava frustrada me fez crescer muito mais na minha profissão, que hoje eu tenho a minha clínica. E isso não deixa de ser na questão emagrecimento. Quando eu fui numa nutricionista que me deu uma dieta onde eu tinha que pesar graminhas de coisas para me alimentar, eu tinha que ficar controlando de forma metódica essa dieta, isso me atrapalhava absurdamente. Então, eu desistia daquela dieta, não fazia sentido para mim. Então, quando a gente vai tomar alguma decisão para a nossa vida, a gente saber o que que é importante para a gente, o que que funciona para a gente, na questão emagrecimento, é necessário. Ao mesmo tempo, eu sabendo que eu sou um perfil dominante, eu sei que tem alguns comportamentos sabotadores que é mais frequente nesse tipo de perfil comportamental. Por exemplo, um dos sabotadores, nós temos 10 sabotadores, mas um dos sabotadores muito importante no perfil dominante é o hiperrealizador. É aquele que quer fazer tudo. Então, ele pega todos os projetos e quer colocar todos em prática e acaba que não dá conta. E aí vê que não consegue ter resultado naquilo e desiste. Então, às vezes eu queria fazer tantas coisas ao mesmo tempo que isso me desestabilizava. Do momento que eu comecei a me conhecer, aquilo fez eu identificar aquele sabotador e conseguir reverter aquele sabotador. Ou algumas crenças pelo meu perfil comportamental também me sabotavam nesse processo. Então, quando a gente está falando da base consciência, quando vocês avaliam o quanto vocês têm consciência, por exemplo, dos sabotadores de vocês, das crenças que têm travado a vida de vocês, de coisas que vocês não colocam em prática porque já têm um preconceito de algo que viveu no passado ou algum medo, o quanto vocês conhecem, o quanto vocês têm essa consciência. E aí bota lá na ferramenta de 1 a 10 qual que é esse nível de consciência que vocês têm em relação a essas falhas, né, de vocês. Porque, por exemplo, acabei falando só do dominante, né, do que acontece de sabotador, mas para dar exemplos de outros perfis, né? Mas, por exemplo, um estável, que é uma pessoa muito relacionável, ela costuma ter muito o perfil sabotador do esquivo, porque ela precisa se sentir tão segura no processo, ela precisa de um planejamento, ela precisa de estabilidade, de calmaria, que se alguma coisa acaba saindo, né, daquele planejamento, ela procrastina, ela foge de atividades complexas, tudo que demanda mais, ela acaba desistindo, né? O cauteloso, como ele precisa de tudo tão perfeito, tão certinho, tudo preciso, se as coisas não estão perfeitas, ele abandona, né? Então é o sabotador do perfeccionismo, né? Se não tá do jeito que ele quer, ele não faz. O influente é aquela pessoa que gosta de muita gente em volta, né? Ela precisa de aceitação alheia. Então, se alguém não aprova naquele momento ou não estimula naquele momento, também não consegue colocar nenhum plano em prática. Então, quando a gente vê que como a gente se comporta, como a gente está inserido nesse perfil que tem muito a ver com a forma que a gente foi criada, mas principalmente também com a nossa personalidade, isso influencia muito. Por isso que é tão diferente os sabotadores de uma pessoa para outra. Não é todo mundo que se sabota da mesma forma, cada um se sabota de um jeito. Por isso que a gente precisa identificar quais são esses sabotadores para poder intervir especificamente no que aquilo está sabotando a nossa vida, né? Então, esse autoconhecimento e essa consciência é extremamente importante. Então, vão colocando aí os pontos de vocês para vocês começarem a ter esse conhecimento de quem vocês são e do quanto que vocês conseguem entender essas bases. A terceira base, então, como eu falei anteriormente, é a ação, né? Porque não adianta a gente se conhecer, não adianta a gente saber onde que erra, se a gente não colocar em prática as soluções necessárias para que isso se resolva, né? Então, cada perfil tem uma forma de colocar seu plano em ação. Se a gente quiser, por exemplo, se eu quisesse que todos os meus pacientes aqui do consultório fizessem exatamente a mesma coisa, para alguns ia dar certo, para alguns não ia, porque existe uma diferença na forma que cada perfil coloca em ação as suas necessidades. Então, quando a gente consegue entender isso, o resultado é muito mais positivo e a tendência é que ele seja muito melhor, muito maior, né? Então, se por acaso tu tem algum erro no processo,
tu vai ter mais clareza de como consertar, porque tu sabe aonde está o erro, né? Mas partimos, e aí, para poder pontuar, como que tá, né, essa base de vocês? Como que tá o colocar em ação as soluções necessárias? Vocês colocam as coisas em ação? Vocês têm dificuldade de saber como colocar em ação? Vocês têm, sei lá, procrastinação, preguiça, não sabe como colocar em prática? Enfim, coloca aí a pontuação de 1 a 10 para a gente começar a completar essa ferramenta. O próximo pilar, então, é a alimentação, tá? E por que não corpo e alimentação, né? Por que alimentação e corpo? Eu gosto, vocês já devem ter percebido o quanto eu gosto de analogias, né? Mas de que adianta, né? A gente começar pelo corpo. Vamos pensar que a gente é que nem um carro, né? Vamos botar uma Ferrari. Se essa Ferrari não tiver gasolina, ela não vai acelerar, não vai funcionar, vai ficar lá na vitrine só, né? De nada adianta a gente ser uma Ferrari numa vitrine, né? Então, a base alimentação, ela é o nosso combustível. Sem combustível, a gente não faz o corpo funcionar. Por isso que, para mim, a alimentação veio antes do pilar corpo. E as três bases do pilar alimentação é fome, saciedade e qualidade alimentar. Se tiver algum paciente meu aí assistindo a aula, provavelmente já deve ter escutado eu falar isso umas quantas vezes. Porque assim, quando a gente está falando de fome, saciedade e qualidade alimentar, tanto o pilar fome quanto saciedade, eu acho muito difícil da gente separar. Porque é como se um fosse o oposto do outro, né? Então, vocês vão pontuar separadamente, tá? Mas eu vou explicar eles mais ou menos juntos para que vocês entendam mais fácil. É como se, assim, se a gente tem fome, a gente não está saciado. Se a gente está saciado, a nossa fome acabou. Então, eles são inversos, né? Mas o que que é a fome? A fome é o nosso corpo gritando, dizendo assim, ó, pelo amor de Deus, preciso de energia, me dá uma energia, me coloca uma comida aqui, que eu tô precisando disso. Então, é a nossa luz de reserva do tanque de gasolina. E já a saciedade é o aviso que o nosso corpo está dizendo assim, ó, meus estoques de energia estão cheios, não preciso mais de comida. Claro que isso é uma explicação muito simples, tá, povo? Então, assim, existem muitas outras rotas que vão controlar a nossa fome e nossa saciedade. Mas de uma forma simples, não tem como a gente estar saciado e continuar com fome. Por isso que muitas vezes a gente sai da mesa se sentindo estufado, se sentindo cheio, porque a gente não deu tempo desse sinalzinho ir lá avisar que a fome podia desligar. E é por isso que é uma das coisas que se fala muito sobre comer devagar, mastigar mais, porque para dar tempo desse aviso para o nosso cérebro dizendo, ó, pode parar aí que eu já tô legal. E eu gosto muito da analogia na questão fome e saciedade, como se fosse o tanque de gasolina de um carro, né? Então, o tanque de gasolina é o nosso estômago, né? Quando ele está cheio, a luz da reserva está desligada. Quando a gente, né, esvazia esse tanque, a luz de reserva liga. Então, a luz de reserva é como se fosse a nossa fome, e o tanque é como se fosse a nossa saciedade. Então, ligou um, apagou o outro. Não tem como, num corpo saudável, né? Eles estarem ligados ou desligados ao mesmo tempo. Só que ao mesmo tempo, se a gente for pensar nessa analogia do carro, quando a gente, por exemplo, acelera mais o carro, né, sobe mais morro, o que acontece? Esse tanque, ele acaba antes. Por quê? Porque a gente está dando uma demanda para esse motor. Então, ele vai gastar mais combustível. O nosso corpo é exatamente a mesma coisa. Se a gente começa a usar ele mais, ou se tem algumas demandas, por exemplo, um tempo mais frio, que o nosso corpo precisa produzir mais calor, ou se a gente está se movimentando mais, ou se a gente está fazendo o nosso corpo ter uma capacidade de gasto de gordura maior, que seria a termogênese, a gente vai gastar mais energia. Logo, a gente vai ter mais fome num tempo antes do que a gente esperava, né? Ou a gente vai precisar mais frequente alimentar esse corpo que ele está gastando mais. E aí, como eu falei, isso não é uma regra matemática, né? A gente tem vários pontos que controlam isso, mas num corpo saudável, que tem um hábito saudável, é mais ou menos assim que funciona. E
Tem várias outras coisas que interferem muito na questão da fome e saciedade, e isso a gente acaba vendo depois no pilar corpo, que tem a ver com a parte metabólica, com o sono, com atividade física e composição corporal. Mas esse equilíbrio, né, de fome e saciedade, ele se dá principalmente pela terceira base desse pilar alimentação, que é a qualidade alimentar. Porque quando a gente come alimentos muito industrializados, né, quando a gente consome poucos nutrientes, o nosso corpo, assim, ele tá com os estoques básicos que ele precisa em falta, isso também vai estimular o corpo a pedir mais comida, né? Então, é uma forma do nosso corpo não deixar a gente desnutrir. Então, enquanto o nosso corpo estiver desnutrido, a gente vai estar com esses estoques baixos e isso vai aumentar a nossa fome. E é muito comum a gente ver isso em pacientes obesos que têm uma alimentação ruim, nutricionalmente falando, então são alimentos muito processados, industrializados, com poucos nutrientes. É aquela pessoa que come um monte, estoca um monte, mas está faltando o básico. E aí tem aquela sensação de fome mais frequente, né? Então, quando a gente começa a comer alimentos mais naturais, a gente começa a ter essa regulação da fome muito melhor e também até mesmo da própria saciedade. Então, esses alimentos que são muito farináceos, ultraprocessados, né? Eles são muito fáceis de digerir. Eles não têm fibras, eles não têm uma estrutura alimentar de difícil digestão. Então, eles ficam pouco tempo nesse estômago. E aí, esse estômago acaba ficando vazio mais rápido. E esse estímulo do estômago vazio no cérebro diz assim: ó, eu tô vazio, preciso de alimento. E aí, isso também gera fome. Então, comer alimentos que demoram mais para serem digeridos, que vão ficar mais tempo no estômago, que ocupam mais espaço no nosso estômago, também vai demorar mais para sair do nosso estômago, e isso vai tardar com que a fome apareça. Então, a gente conseguir comer alimentos com mais fibras, mais proteínas, né, menos industrializados, vai nos ajudar muito no processo de emagrecimento e manutenção de peso. Então, quando vocês pensam nessas três bases, qual pontuação que vocês dão, por exemplo, para o controle da fome de vocês? Vocês têm fome muito durante o dia? Assim, vocês têm vários momentos de fome? Vocês poderiam ficar comendo o dia inteiro? Na questão saciedade, vocês têm controle dessa saciedade? Vocês entendem quando o corpo de vocês está dizendo que está cheio ou não? Parece que não tem fim. Poderia comer um boi que não ia sentir nada. E a questão da qualidade alimentar, né? Como é que tá a qualidade alimentar de vocês? Vocês consomem muito mais industrializados, farináceos, ou vocês têm uma alimentação baseada em proteínas, carboidratos bons, vegetais, gorduras boas, né? Então, pontuem aí nessa ferramenta de vocês qual que é a pontuação que vocês dão de 1 a 10 para essas três bases. E aí, vamos para o pilar corpo. E assim, ó, vou falar a real, assim, para mim, o pilar corpo é o mais difícil de avaliar e de mexer. Porque normalmente para a gente avaliar algumas variáveis do pilar corpo, a gente precisa de análise laboratorial, né? A gente precisa, às vezes, fazer algum tratamento específico por alguma alteração que apareceu nesses exames. Então, no pilar mente, no pilar alimentação, a gente consegue mexer muito bem, entre aspas, sozinhos. No pilar corpo, tem algumas coisas que a gente também consegue mexer sozinho, mas tem algumas coisas que às vezes a gente vai precisar de um profissional para fazer uma análise um pouco mais detalhada, se a gente vê que realmente tem um problema ali. Mas, Nath, como que eu vou identificar se eu preciso de um profissional para analisar esse pilar ou não? Então, é aqui que eu vou explicar para que vocês consigam identificar se realmente vocês conseguem melhorar isso sozinhos ou se vocês, por exemplo, precisam de um profissional para isso. Então, o pilar corpo, ele é dividido nas três bases, que é sono, metabolismo e atividade física, tá? A primeira base, então, ali do corpo, que é o sono, né? O sono, eu diria assim, da questão corpo, é uma das coisas mais importantes, se não a mais importante. Porque o sono é uma necessidade básica, né? Se a gente não dorme, a gente morre. O nosso corpo, ele precisa dormir para se recuperar e se regenerar. A gente precisa recarregar essas baterias, né? Se a gente não dorme, a gente começa a
consumir as nossas energias de uma forma diferente. E a gente também tende a estocar mais energia, porque não dormir demanda mais para o nosso corpo. Então, ele acaba desencadeando um estoque mais fácil, de forma mais intensa de estoque de gordura, principalmente de região abdominal. E também a gente produz dois hormônios muito importantes no sono, né? Que é a melatonina, que na verdade a gente produz ela para dormir, o cortisol, que a gente começa a produzir ele no momento que a gente tem que despertar, mas também o GH, que é um hormônio muito importante que a gente produz durante o nosso sono profundo. E hoje em dia quase ninguém mais tem sono profundo, pela questão do horário que a gente vai dormir, dos estímulos que a gente tem durante o dia e antes de dormir, e acaba que esse sono profundo não vem. E sem sono profundo, a gente não recupera e não regenera. Sem sono profundo, a gente não produz GH. E o GH é um hormônio importante para a questão emagrecimento. Então, um sono bagunçado, esses hormônios, melatonina, cortisol, GH, entre outros, também vão estar muito bagunçados. Então, se vocês fossem pontuar o sono de vocês, alguns questionamentos que eu deixo aqui para vocês avaliarem. Vocês demoram para dormir ou vocês, né, batem na cama e dormem? E assim, vocês têm que pensar o seguinte: eu bato na cama e dorme, mas a pessoa foi deitar 1 da manhã. Opa, esse sono demorou para vir, né? Porque se a pessoa batesse e dormisse, ela ia dormir 10, 11 da noite, não 1 da manhã. É óbvio que 1 da manhã tu vai bater e dormir, vai estar exausto, né? Tu tem problema de acordar no meio da noite, um sono muito leve, qualquer barulho acorda, ou ter que acordar muitas vezes para ir no banheiro fazer xixi, isso é uma pontuação ruim. Acorda muito cansado, demora para o dia começar a render, ou tem sono durante todo o dia, mas à noite, quando chega, perde o sono. Como é que tá essa qualidade do sono de vocês? Como que vocês sentem que esse sono está restaurando ou não vocês? E aí pontua ali na ferramenta. A segunda base do pilar corpo é o metabolismo. Só que o metabolismo, ele acaba englobando muitas coisas, né? E quando a gente está falando de metabolismo, eu gosto de dividir em 3 variáveis. Vocês estão vendo que é tudo 3, né? Eu gosto muito de dividir entre intestino, hormônios e inflamação, que são 3 pontos que realmente interferem muito na forma que o nosso metabolismo funciona. E a gente precisa avaliar profundamente como o nosso intestino funciona. Então, uma forma da gente entender como se o nosso intestino está bom ou não, se ele está inflamado ou não, primeiro, a frequência evacuatória. Quem tem, por exemplo, horário certinho para evacuar, normalmente é um intestino que está muito bom. A pessoa acorda, toma um café, evacua. Agora, se a pessoa evacua sempre após todas as refeições, tipo, toma café, evacuou, almoçou, evacuou, jantou, evacuou, eu brinco que é igual o pato, né? Come e caga. Isso não é legal, isso é um intestino que quando entra um alimento, ele precisa esvaziar o que está dentro. Então, ele é um reflexo, que a gente chama um reflexo gastrocólico aumentado. É um reflexo que está desorganizado. A gente não tem que comer e evacuar. Não é esse o reflexo natural do intestino saudável. Se isso acontece, ou é porque a pessoa come demais, então quando ela come, ela tem que esvaziar aquele intestino, ou é porque realmente tem um intestino inflamado que tem como uma reação quando entra algo expulsar o que tem lá dentro já, né? E o intestino inflamado, ele dificulta muito um processo de emagrecimento. Ou então tu tem aquela sensação de estufamento, de gases, qualquer coisa que come já começa a se sentir mal, já começa a se sentir estufada. Ou então acorda com o abdômen retinho, à noite o abdômen está distendido. Isso também é sinal de um intestino que não está muito legal, né? E uma das coisas que a gente faz muito errado e que deixa o nosso intestino bem doente é o baixo consumo, a baixa ingesta de água, né? É muito difícil hoje em dia a gente conseguir consumir água durante o dia. A gente esquece na rotina do trabalho, às vezes alguns trabalhos também nem dá para parar para tomar água assim, mas a gente consumir pouca água deixa o nosso intestino bem doente. Então, isso já é uma das coisas para pensar, para pontuar aí essa base metabolismo. Os hormônios, por exemplo, sexuais, tiroidianos, insulina, cortisol, né, entre vários outros hormônios que a gente tem, ele também tende a mexer com a questão metabólica, né? Quando a gente está com os hormônios desregulados, nosso metabolismo tende a funcionar de uma forma
ou mais lenta, ou ele tende a estocar mais gordura e ter mais dificuldade de gastar essa gordura, né? Às vezes a gente ficar mais inchado, piorar graus inflamatórios, né? Tanto que a inflamação também é outra questão que interfere muito na parte metabólica, né? Então, eu diria que aqui, nessa questão hormonal, é a única coisa que realmente vai precisar, se alguém quer investigar, de uma análise de um profissional, porque isso aqui a gente vai precisar de exames laboratoriais e vai precisar de talvez alguma coisa para ajustar esses hormônios se eles não estiverem bons. Isso quer dizer que é o único motivo de uma pessoa engordar, tá com o hormônio tireoidiano, né, da tireoide desregulado? Não. Se ele estiver desregulado, vai dificultar o processo, mas não é ele única e exclusivamente que está gerando um ganho de peso ou uma dificuldade de perder peso, né? E aí a terceira variável desse pilar, dessa base metabolismo é a inflamação. Que assim, a inflamação é uma situação que ocorre naturalmente no nosso corpo. Por a gente estar vivo, a gente inflama. Só que o nosso corpo tem a capacidade de neutralizar essa inflamação. Então, os próprios ativos do nosso corpo conseguem ir lá e neutralizar aquilo. Qual que é o problema? Quando a gente tem situações que aumentam o nosso perfil inflamatório. Então, a alimentação industrializada aumenta perfil inflamatório, sedentarismo aumenta perfil inflamatório, hormônios desregulados aumenta perfil inflamatório, um sono ruim aumenta perfil inflamatório. Então, existem coisas no nosso dia a dia que vão deixando o nosso corpo mais inflamado do que a gente consegue neutralizar. E aí, essa inflamação começa a se acumular e ela interfere muito no processo de emagrecimento. Tem como a gente identificar se está inflamado ou não? Tem. Não somente por exames laboratoriais, mas também por exames laboratoriais, mas é muito mais pela questão sintomática, né? A gente é aquela que fica com as pernas inchadas frequentemente, pessoa que tem muita dor de cabeça, ou tem muita dor articular, ou às vezes uma questão, tem já uma doença psiquiátrica, uma depressão, uma ansiedade, e aí acaba piorando essas doenças psiquiátricas por causa da questão inflamatória, porque a inflamação sistêmica, ela também incomoda o cérebro, isso pode piorar. Então, tem várias situações que a inflamação a gente consegue, às vezes, identificar. Tem muitas pessoas que têm, por exemplo, rinite, asma, que são desencadeadas ou até pioradas, se elas já existem, quando a gente está inflamado. Então, se a gente não corrige a inflamação, a gente normalmente não tem um emagrecimento tão fácil. A inflamação a gente consegue melhorar ela de forma sem ser com medicamento ou alguma manipulação? Consegue, mas é um pouquinho mais difícil também, porque a gente consegue nos alimentos trazer uma saúde anti-inflamatória para o nosso corpo, mas é muito mais lento do que, por exemplo, se a gente optar por algum fitoterápico que possa fazer isso de uma forma mais expressiva. Aqueles shots matinais que muitas pessoas fazem, né? Que tem cúrcuma, gengibre, limão, glutamina. Esses são shots que trazem algumas características anti-inflamatórias que ajudam, né, a gente a ter um sistema um pouco menos inflamado. Mas as doses que se usam nesse shot não são suficientes para reverter daqui a pouco se alguém tem uma inflamação significativa, né? E aí, quando a gente pensa, né, na questão da pontuação do metabolismo, como que vocês avaliam essas três variáveis, intestino, hormônios e inflamação? Como que vocês acham que está o metabolismo de vocês funcionando? Vocês acham que ele está bom? O intestino de vocês está funcionando bem? Os hormônios está tudo ok? Ciclo menstrual está bom? Libido está boa, né? Não fica inchada ou ao contrário de tudo isso que eu falei. E aí vocês conseguem ter uma ideia para pontuar essa base aí do metabolismo. E a terceira base, que fica por último, mas não deixa de ser muito importante, é a questão da atividade física. E assim, aqui até talvez eu me delongue um pouquinho mais, porque isso é uma das coisas que eu gosto de tirar alguns preconceitos, né, da questão atividade física. Atividade física, ela não é só exercício. A atividade física, ela é o quanto a gente mobiliza o nosso corpo durante o dia. O quanto a gente é ativo durante o dia. E claro que exercícios é uma forma da gente ativar o nosso corpo durante o dia. Mas a gente fazer coisas no nosso dia a dia também fazem o nosso corpo ser mais ativo. Então, assim,
vocês trabalham, sei lá, num prédio. Alguma vez vocês já subiram a escada para ir até o escritório que vocês trabalham? Deixaram de pegar o elevador para subir uma escada? Não, doutora, nossa, é cinco andares. Beleza, sobe 2 de escada e o resto sobe de elevador. Já é uma atividade que faz o sangue circular um pouco mais, o coração bater um pouco mais, melhorar a nossa capacidade cardiovascular, né? Quanto que vocês brincam com os filhos de vocês de atividades físicas, né? Ah, que vocês vão correr com o filho, jogar uma bola com o filho, ou um cachorro, enfim. Quanto que vocês são ativos? Quando vocês vão num shopping, num supermercado, vocês sempre querem botar o carro na frente da porta. Alguma vez vocês já colocaram o carro longe exatamente para caminhar um pouquinho mais até o local? Então, tem coisas no nosso dia a dia que a gente pode se fazer mais ativo se, por exemplo, a gente costuma trabalhar sentado num escritório. Eu, por exemplo, fico o dia inteiro aqui sentada. Então, acaba que o que a gente se ativa durante o dia faz com que o nosso corpo tenha um gasto diferente de energia. E essas pequenas coisinhas que a gente começa a fazer todos os dias fazem a diferença, sim, muita diferença, né? Um corpo mais ativo vai gastar mais energia e isso vai ajudar tanto no emagrecimento quanto na manutenção de peso. Agora, a questão exercício físico, e aí a gente está falando aí de aeróbio, de musculação, né? Então vamos falar aí outras, sei lá, crossfit, funcional, corrida, bike, né? O que que a gente está falando? A gente está falando de um exercício físico que vai ser feito durante um período de tempo, um período curto de tempo, né? E aí, quando a gente está falando em exercício, a gente está falando em uma variável que modifica a nossa composição corporal. O que é a nossa composição corporal? A gente é composto de gordura, músculo, água, órgãos, pele, né? Então a gente é composto de várias coisas diferentes. E conforme quanto de cada coisa a gente tem no nosso corpo, modifica a forma e a quantidade de energia que o nosso corpo gasta. Um corpo de 70 quilos que tem mais gordura do que músculo gasta menos energia para estar vivo do que um corpo de 70 quilos que tem mais músculo do que gordura. Isso porque a massa muscular gasta energia para estar ali, simplesmente por estar ali. Então, quando a gente tem uma composição corporal, que a gente tem mais musculatura, a gente faz o nosso corpo gastar mais energia simplesmente por estar vivo. Isso se chama taxa metabólica basal, que é a taxa mínima que o nosso corpo precisa para a gente estar vivo. Se a gente tivesse acamado numa cama, a gente ia sim precisar de X calorias para estar vivo ali, respirando, transpirando, batendo o coração, entendem? Então, essa taxa metabólica basal, que é o quanto a gente gasta em repouso, a gente consegue aumentar esse gasto em repouso se a gente tem mais musculação, mais músculo. E é por isso que hoje se bate tanto na tecla na questão de fazer uma atividade física que tenha um ganho de massa muscular. Então, a musculação ela tem ganho muito espaço na questão emagrecimento, porque além de se ter uma perda de um gasto calórico durante o treino de musculação, também se tem um gasto calórico maior conforme a gente vai ganhando mais músculo. É claro que essa é uma construção lenta. É claro que não é de um dia para o outro que a gente vira musculoso, mas a capacidade que o nosso corpo tem de gastar energia aumenta se a gente tem mais massa muscular. E esse é um dos motivos que eu sempre falo para os pacientes. É possível perder peso sem fazer atividade física? É possível. É possível manter aquele peso perdido sem exercício físico? Não. A chance do ganho, do reganho de gordura quando se é sedentário é muito maior do que numa pessoa que é ativa, principalmente se faz uma atividade que tem aumento de massa muscular. Então, quando vocês vão pontuar a, a base de vocês de atividade física, pensando tanto na atividade física diária que vocês têm no dia a dia da vida de vocês, quanto no exercício físico e na questão composição corporal. Como que estão, né? Como que tá essa base para vocês? E aí a gente pensa assim, putz, 9 bases, né? É muita coisa, é muita variável, é muita coisa que interfere no processo de emagrecimento.
E quando eu fiz essa análise comigo, eu identifiquei vários pontos importantes nessas bases que eu não tinha me dado conta que eu precisava melhorar, que eu não tinha me dado conta que eu precisava investigar. Porque todo mundo fala, para emagrecer, dieta e atividade física. Tá aí todo o resto, porque a dieta tá falando de um pilar, que é a alimentação, e de uma base. Então, assim, falou de, vamos supor, 3 bases: fome, saciedade e qualidade alimentar, e uma base do corpo, que é composição corporal, que é a atividade física. E todo o resto. E tudo que eu falei, de todas as outras coisas que interferem. Alguém, por exemplo, daqui pode estar falando assim, bah, para mim, o meu pilar alimentação tá ótimo, mas o meu pilar corpo tá uma porcaria. Meu corpo não tá funcionando bem, eu não tô dormindo bem, meu intestino não tá legal, eu não tô fazendo atividade física. Poxa, aí talvez seja o lugar que a gente tem que começar a desenvolver esse plano de emagrecimento. Para mim, o meu grande problema que eu vejo assim, no início de tudo era meu corpo também, era a parte metabólica, mas depois, na manutenção de peso, eu identifiquei que o meu pilar mente estava muito bagunçado. Eu não tinha autoconhecimento, eu não tinha noção dessas questões de sabotadores, e isso que me fez buscar o que eu precisava melhorar em mim para ter esse resultado de forma efetiva. Então, quando vocês olham para as 9 bases de vocês, me conta aí nos comentários, como é que tá essas 9 bases? Como é que vocês pontuaram isso? Quantos que estão bom? Quantos que estão ruim, né? Algum deu 10? Algum deu 1? Porque quando a gente consegue identificar isso, a gente pelo menos tem uma ideia de onde começar. E aí tu vai dizer, tá, beleza, Nath, estou vendo aqui minha pontuação, e aí eu começo por onde? E aí eu tenho, assim, uma orientação. Isso é regra? Não é regra. Nas coisas que dão de 8 para cima, nesse momento, quando a gente está querendo um resultado, a gente não mexe, porque em time que está ganhando, a gente não mexe. Quando a gente tem uma pontuação de 1 a 5, tá muito ruim. Coisas que estão muito ruins, se a gente for tentar mexer e melhorar, a chance da gente se frustrar porque vai ser mais difícil de resolver, porque a coisa está tão ruim, e a gente começar a mexer ali e a gente se frustrar é grande e desistir, eu sempre indico começar com as bases que estão entre 5 e 8. Então, entre 5, 6 ou 7, né? Por quê? Porque são bases que já tem alguma coisa que está funcionando, mas que precisa melhorar até a gente conseguir chegar no 8. Depois que a gente consegue deixar a maioria acima ali de 7, a gente consegue ir para as bases que estão ruins e ter um pouquinho mais de maturidade para melhorar isso. Então, uma pessoa que está com a base alimentação muito, muito ruim, se eu começar a querer dar uma dieta prescrita com quantidades, com substituições e tornar isso difícil, talvez essa pessoa que está com essa base, com esse pilar alimentação muito ruim, ela não vai conseguir nem seguir uma semana de dieta. Agora, se daqui a pouco eu pego essa pessoa que tá ali com a parte metabólica mais ou menos, com o intestino mais ou menos, um sono que precisa de uma higiene do sono, mas é uma coisa que é tranquilo de aplicar. Talvez se eu melhorar um pouquinho a funcionalidade metabólica, melhorar o sono e a recuperação, fazendo com que essa pessoa acorde mais disposta, orientando para daqui a pouco ela pegar uma amiga e dar uma passeada no parque. Eu consigo dar, às vezes, uma qualidade de vida uma percepção de melhora muito mais fácil do que se eu começar pela questão alimentar. Então, a gente identificar essas coisas faz toda a diferença para a gente definir o plano que a gente vai fazer para nós mesmos nesse processo de emagrecimento. E por que eu estou falando isso dessa autoidentificação? Porque a gente está falando aqui para várias pessoas, a gente está na internet, a gente não está numa consulta individual. E para que eu consiga te direcionar no que tu vai fazer para começar o teu processo, precisa existir essa identificação e tu precisa traçar esse plano conforme o que tu identificou nessa ferramenta, né? É óbvio que tem muita coisa mais profunda e com mais detalhes que a gente poderia ficar horas e horas aqui falando. Mas isso é uma primeira ferramenta para que vocês tenham uma clareza de que não é dieta e atividade física que vai fazer vocês emagrecerem. É também. E não necessariamente é uma dieta restrita que vai fazer vocês emagrecerem, e sim uma dieta de qualidade. Então,
entendam que essa ferramenta é para que a gente identifique o que não tá legal na nossa vida. E tá tudo bem, tá? Eu vi aqui que alguns falaram, tá péssimo, tá uma porcaria, tá feio por aqui, tudo ruim. Eu entendo, sabe por quê? Porque o estilo de vida que a gente foi condicionado a ter, que é trabalhar, se estressar e dormir, é só isso que a gente faz, a gente não dá atenção para esses quesitos. E e aí a gente acaba entrando num modo meio que automático. E na hora que a gente realmente precisa mexer nisso, é tão desconfortável a gente sair dessa zona de desconforto que a gente se acostumou, que a gente acaba achando tudo muito difícil. Só que quando a gente consegue melhorar todas essas bases, a nossa vida fica tão melhor, que a gente não quer voltar para aquele estágio que a gente estava antes. E é muito engraçado porque quando eu começo a fazer esse trabalho com os pacientes, no início do tratamento, eles me odeiam, porque é um mal-estar, é um desconforto. O corpo começa a dar sinais de que não está bem, de que não está aguentando aquilo que a gente está fazendo. Então, eu começo desinflamando o paciente, melhoro um pouco a questão alimentar, dou umas bugadas na cabeça dele com algumas coisas em relação à parte mental. E ele começa o tratamento dele e ele pensa assim, cara, eu vou desistir, isso aqui tá muito difícil. Nossa, eu tô com náusea, tô com mal-estar, tô com dor de cabeça. Nossa, meu sono desregulou, né? Sendo que o sono nem estava regulado, uma pessoa estava tão acostumada a dormir de um jeito que se a gente muda uma coisa, ela acha que tá ruim. E aí, a pessoa fica ali, às vezes, quase um mês desconfortável. Por que que ela não desiste? Porque tem uma equipe, né? Tem a minha equipe, se a pessoa tem uma dúvida, tem uma dificuldade, ela chama, a gente muda a dose, a gente ajusta alguma coisa, a gente melhora aqui, a gente melhora ali, e fala, calma, vai passar, isso vai melhorar. E aí, a pessoa consegue passar por esse momento difícil, e é muito engraçado que quando passa esse momento difícil, quando o corpo começa a voltar a ser saudável, a pessoa fala assim: cara, parece que eu tô um foguete. Eu tô numa disposição, eu tô dormindo melhor, meu intestino tá muito melhor, né? E aí começam a aparecer as coisas de realmente trazer aquela qualidade que a gente tá há muitos anos sem sentir. Então, por que que é tão difícil começar um processo de emagrecimento? Porque o início da gente mexer com algo que está ruim e que a gente está acostumado naquela coisa ruim, a gente fica pior ainda. E aí a gente fala: não, não, isso aqui não é para mim. Então, isso que eu quero que vocês observem na ferramenta que vocês preencheram é o que que tá ruim. Aonde que eu tenho que começar a observar quais são as coisas que, com as condições que eu tenho nesse momento, eu consigo começar a mudar. Ah, o meu sono não tá legal. Cara, vai no Google, higiene do sono. Ou então, entra no programa lá que a gente vai lançar, tem lá técnica do sono magro, tem todo o passo a passo da higiene do sono. Ah, eu não sei nada sobre alimentação, eu preciso aprender sobre qualidade alimentar, o que que é qualidade alimentar. E aí, né, vai destrinchando essas bases e vendo com as coisas que vocês têm hoje, com as condições e com as capacidades que vocês têm hoje, o que que vocês já conseguem colocar em prática? Vocês vão conseguir fazer tudo isso sozinho? É muito difícil. É muito difícil. Então, às vezes precisa de um nutricionista, às vezes precisa de um personal, às vezes precisa de um psicólogo, às vezes precisa de um médico, às vezes, né? Então, às vezes a gente precisa de profissionais para nos ajudar a colocar essas bases, pelo menos numa condição um pouco melhor. Mas dá para fazer muita coisa sozinho. Dá. Na internet está cheio de informação maravilhosa. Então, o que eu quero nessa aula é que vocês entendam. Para a gente poder pensar na aula de amanhã, que a aula de amanhã vai ser como desenvolver esse plano perfeito para o emagrecimento dar certo para mim, eu preciso que vocês tenham isso, para que vocês comecem a entender as fases desse plano, como que vocês vão organizar para começar o processo de vocês. E a fulana vai começar de um jeito, a ciclana vai começar de outro e eu vou começar de outro, porque nós somos pessoas completamente diferentes. Entenderam? Fez sentido para vocês isso que eu tô falando aqui? Diz para mim aí. Alguém se identificou com as coisas que eu falei aí? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Pessoal aqui do Instagram também, se quiser, agora eu tô olhando aqui para vocês.
Quem aí se desesperou e disse assim, isso não é para mim? Ou quem aí disse assim, existe uma luz do fim do túnel? Faz muito sentido, né? E pensa assim, quando a gente pensa nessas 9 bases, né? Quando a gente coloca isso de uma forma visual, também não parece ser uma coisa muito mais palpável de que a gente consegue resolver? Porque se a gente, eu tenho um problema com a questão do meu comportamento, eu tenho um problema com uma crença limitante, eu tenho um problema com alimentação, mas aí vão jogando problemas, né? E como é que a gente resolve esses problemas? Bom, no momento que a gente começa a olhar esse problema, opa, tá aqui, vamos pegar essa fatia de pizza aqui, vamos resolver isso aqui, né? Então, era isso que eu tinha para passar hoje para vocês, meu povo. Eu queria abrir aqui para dúvidas, mas vocês estão muito quietos. Só estão botando aqui, faz tudo sentido. Eu sei que faz sentido. Eu demorei muito para desenvolver essa ferramenta, mas é porque eu realmente assim vejo que é uma dúvida da maioria, né? E microfone desligado, não entendi. Bom, mas é isso aí, meu povo. Eu espero vocês amanhã, então, às 20h15. E nós vamos falar então do plano, como que vamos desenvolver este plano com tudo isso que a gente falou. E eu vou deixar aqui mais uns segundinhos, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, se quiserem levantar a mão aí. Estou disponível, esse separei esse tempo aí para falar com vocês. Eu acho que tem que ativar, se alguém quer falar, o microfone tem que ativar. Levanta a mão aí, ideia, levanta ali nas reações. Ou Thaís, se tu quiser passar para mim agora o controle aqui do anfitrião, se alguém quiser levantar, eu desativo aqui também. Vê se foi a ideia. Vamos ver se alguém mandou alguma coisa aqui, alguma pergunta. Eu acho que estava desativado. Vocês desativaram, daí não conseguia falar. Aí eu escrevi algumas coisas. Eu não consegui entrar ontem na aula, mas sempre a tua aula é um show. Sempre. Ai, que Sabe? bom. Só falta conseguir seguir tudinho. Mas tô indo. Mas tu já tá muito bem, nem vem, Tô nem. indo, tô indo. Falta o tal do intestino aí. O intestino tá parado. Esse Então sim. vamos dar um Mas jeito, vamos ajustar. vamos ajustar. Quem mais aí, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Aqui no Instagram, alguém quer perguntar alguma coisa? Estou disponível, hein? Senão eu vou encerrar. Vou encerrar porque também sou gente, também quero descansar. É isso? Podemos encerrar então? Gente, muito obrigada pela presença de todos vocês. É sempre um prazer imenso poder passar um pouquinho do que eu estudo, do que eu faço. Nos vemos amanhã, então, às 20h15. Obrigada, povo aí que também acompanhou pelo Insta. Sempre um prazer imenso ensinar vocês, tá? Beijo enorme.